Você tem um histórico bem violento aqui dentro. Várias agressões contra funcionários. Eu sou meu único amigo. Essa foi minha entrevista mais sombria com um assassino. Ninguém quer ser seu amigo se você trata seus amigos do jeito que tratou seu melhor amigo. Certo? Uma janela para a pura loucura. Bem, quero dizer, não vou ficar peladão e sair correndo por aí. Não, obrigado. Packer Kenny, número 1. Ele está deitado em uma cama inflável no quarto. Há sangue pela cozinha, podendo ter ocorrido um assassinato. E o fenômeno forense conhecido como excesso de violência. Então, no momento em que ele entrou naquela casa, antes mesmo de começar a te dar uma bronca ou qualquer coisa, você já tinha conseguido. Eu vou acertar esse filho da puta. Onde foi isso? Na têmpora. Muito bom tiro. Talvez no olho. Provavelmente ele ficou incapacitado depois do primeiro golpe. Por que você continuou batendo nele? Pensei que eu poderia ligar para o 911 ou matá-lo. E eu disse, vou simplesmente matá-lo. O que ocorre quando um assassino não para nem depois da morte? O que ocorreu durante os 3 dias na casa com o corpo? Você não parece arrependido. Obrigado. Isso não é um elogio. Das profundezas da depravação surge o caso de Nicholas Canfield. Vou começar a comer tudo isso. Você também vai começar a comer. Tudo isso. Então, até onde foi o canibalismo? Packer Kenny, número 1. Estou em Springtown, numa casa móvel. Meu filho veio aqui verificar um dos amigos dele e tem sangue por toda a cozinha. Ele acha que pode ter acontecido um assassinato. Em 16 de janeiro de 2013, uma ligação perturbadora foi recebida pelo 911. Numa noite tranquila nos arredores de Fort Worth, Texas, uma averiguação para ver se estava tudo bem revelou uma cena de crime digna de um filme de terror. Ele está deitado num quarto, numa cama inflável. Meu filho não quis entrar lá. Ok, ele está se mexendo, você sabe? O assassino, Nicholas Canfield, ainda estava lá dentro, a poucos metros do corpo de seu melhor amigo, J.D. Dawes. Estamos com medo de voltar para casa porque esse cara pode estar armado. Ele é meio maluco. Não sei se você já ouviu falar de Nicholas Canfield. Nicholas Canfield era visto como uma bomba relógio pronta para explodir. Agora ele tinha matado seu amigo com uma picareta, e o horror continuou por dias depois, enquanto Canfield mutilava e profanava o corpo morto. A brutalidade foi além do que as autoridades do condado e até mesmo do estado já tinham visto. Peritos forenses chamam isso de excesso de violência. Imediatamente após sua prisão, Canfield disse aos detetives que estava ouvindo vozes. Há quanto tempo você vem pensando em matar alguém? As engrenagens e vozes giravam na minha cabeça. O caso chocante estava em todos os jornais. Mas assim que começou, teve um fim abrupto em poucos meses após o assassinato. 12 anos depois, ainda restam perguntas. Canfield estava realmente ouvindo vozes? Por que Canfield matou um amigo tão brutalmente? E por que tanta violência além do necessário? O que eu estava prestes a descobrir era muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Canfield está detido em uma ala de segregação dentro desta prisão de segurança máxima em Texarkana, Texas. Autoridades locais me alertaram sobre a tendência violenta de Canfield, incluindo vários ataques brutais a funcionários. Agora ele toma medicação para ajudar a mantê-lo sob controle. Tudo bem, acho que estamos quase prontos. Apenas finalizando os ajustes no áudio, ok? Acho que vou tremer um pouco por causa do Prolixin. Mas por causa da sua o quê? Prolixin é um antipsicótico. Ah, ok. Então, realmente, estamos aqui, Nick, para tentar entender a mentalidade e as motivações por trás das suas ações neste caso. Por que você quis falar com a gente hoje? E eu só pensei que, de qualquer forma, isso ajudaria no meu caso se chegasse a esse ponto. Mas eu nunca tive a chance de recorrer. Você se declarou culpado? Sim, senhor. Não houve julgamento. E é a primeira vez que você está falando publicamente sobre o que aconteceu? É um bom momento para ter essa conversa, porque agora você é um homem adulto. Você tem 37 anos agora? Sim, senhor. Trêmulo, magro e definhado, ele agora é metade do homem que era ao cometer o assassinato. Literalmente. Apesar de ainda ser conhecido em sua cidade natal como o ameaçador gordinho. Fui o garoto mais gordo da escola por muito tempo.
Não há muitas fotos suas nos registros, mas nas que existem, você era o dobro do tamanho que é agora. No seu auge, quanto você pesava? 118 quilos. 118 quilos. Agora, cerca de 64 quilos. Uau! Antes de entrarmos no caso, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como você cresceu, como foi a sua infância. Eu sei que você tem vários irmãos, certo? Parece que você tem uma mãe muito carinhosa. Sim, senhor. Certo? Seu pai estava presente? Levaram meu pai quando eu era criança. Quando Canfield tinha 4 anos, seu pai foi preso e passou a maior parte da vida lá. Os homens que tentaram ocupar o lugar do pai dele não foram melhores. Parece que havia alguma violência em casa. Foi o seu padrasto? Sim, senhor. Era o namorado da mamãe. Era o companheiro da minha mãe, por assim dizer. Ele era viciado em crack. Seja lá como chamam. Acho que era um viciado em crack. Ok. Sempre que eu o enfrentava para provar que era tão grande quanto ele e queria que me deixasse em paz, ele me socava no nariz. A mãe dele expulsou o parceiro abusivo, mas os problemas continuaram na vida de Canfield. Quando começaram a bebida e as drogas? Com 15 anos. Bebida e drogas? Maconha. Nada além disso? Peguei comprimidos no quarto da minha mãe e levei para o baile de Dia dos Namorados na escola. Isso arruinou o baile de Dia dos Namorados para todos. Por quê? Porque você ficou... Eu fui pego com O que era? hidrocodona. Canfield ficou com uma condenação por crime de drogas na ficha juvenil e gostava de festas. Aos 18 anos, sem rumo e ocioso, ele fez um novo amigo chamado J.D. Doss. Parece que o J.D. Doss era um bom amigo seu. Como você o conheceu? Ele entrou na minha casa um dia, foi até a garagem enquanto eu fumava maconha. Simplesmente entrou do nada? Sim, ele apareceu na minha garagem um dia com a bomba. Claro. Então começamos a fumar minha maconha no beliche dele. Os dois criaram um vínculo, e J.D. Dawson e sua família estenderam a mão para Canfield quando ninguém mais o faria. Quem era meu amigo? O meu melhor amigo naquela época? J.D. vinha de uma família de orgulhosos eletricistas de Red e tinha um emprego cobiçado na manutenção de postes de energia. Ele havia lutado contra o vício, mas tentava superar quando Canfield surgiu. É verdade que, quando parecia que você não tinha mais para onde ir, J.D. e a família dele te acolheram? Sim, senhor. É verdade que o J.D. arrumou um emprego para você trabalhando com postes de energia? O pai dele conseguiu. Mas você era feliz com a família Doss? Mais do que qualquer coisa no mundo. Por que você diz isso? Porque foi como um ambiente acolhedor. Ambiente acolhedor. Eu era feliz lá. Quero dizer, absolutamente feliz lá. E como isso terminou? Por que você acabou saindo de lá? J.D. queria morar com outra pessoa que era usuária de drogas. Depois que Canfield saiu da casa dos Doss, ele começou a usar drogas mais pesadas como heroína e K2, um poderoso sintético conhecido por induzir psicose. E quando ele não conseguia colocar as mãos nessas substâncias, ele bebia até ficar completamente bêbado. Quando você estava com pouco mais de 20 anos, já tinha acumulado 8 prisões. Alguns dos incidentes de dirigir embriagado foram descritos, incluindo um em que você bateu seu carro em uma vala e no acidente foi encontrado bebendo gin. Certo, depois do acidente você ainda estava bebendo no carro. Certo. Fumando e bebendo. Isso é incrível. Ele marcou 0,34 naquele incidente. Sim, eu tenho mais orgulho desse. Você sentiu que estava desmoronando? Como se sua vida estivesse desmoronando. Eu senti que estava bem. Eu realmente não sinto que estou desmoronando, a menos que eu esteja na penitenciária. Sua mãe, desesperada, tentou intervir muitas vezes sem sucesso. Um dia, ela encontrou Canfield ensanguentado na banheira e o levou às pressas ao hospital. Falei para minha mãe que era psiquiátrico, não psiquiatra. Esquizoparanoico. Me colocaram nisso. Não quero contar tudo, mas era tipo $500 só pela receita inicial. Então não conseguimos arcar com isso e me colocou em psicose. Quando fui preso algumas vezes e tentei voltar a tomar, isso me deixou ainda mais em psicose. A perigosa combinação de doença mental e abuso de substâncias fez de Canfield uma ameaça. A polícia foi acionada 7 vezes em 9 meses, inclusive por incêndio criminoso.
Parece que você estava entrando numa espiral de piora, com 23, 24 anos indo e saindo da cadeia. Na época, recebia algum tratamento para sua doença mental? Não. Você vive em situação de rua e ocupa um prédio escolar abandonado. Sim. E por que você começou o incêndio no porão daquele prédio? Porque não me deixaram mais morar lá. Como assim? Os policiais continuavam gritando comigo. Porque se eu não posso morar lá, ninguém pode. Essa era a mentalidade? Ainda penso assim. É sim. Sim, senhor. Se você não pode me ajudar, por que devo te ajudar? Então, se você não podia viver lá, ninguém podia. Foi isso que você disse. Sim, senhor. E então você destruiu o lugar. E onde JD estava ficando nesse momento? Eu não faço ideia. Você não estava em contato com o JD? Quer dizer, o combinado era... Toda vez que eu conseguia um emprego, ele aparecia e dizia: vou beber e ficar chapado. Você nem bebe. E eu ficava tipo, beleza, por que não? E aí, quando eu era pego ficando chapado sozinho, o combinado era: você precisa parar de ficar chapado, arrumar um emprego e fazer algo da sua vida. Você culpou ele por isso? Vivemos na América e acreditamos no destino manifesto. Notei o ressentimento crescente de Canfield por sua vítima. Há algo pessoal por trás desse assassinato e algo distorcido na mente do assassino. Parece que ele usava minhas drogas diariamente e precisava que eu pagasse sua entrada no bar de novo, só para me dar um golpe de $400. Na verdade, foi J.D. Doss quem ficou sóbrio. Após anos lutando contra o vício, ele evitava pessoas como Canfield. Mas hoje, Canfield inverte os papéis e atribui a JD uma influência corruptora sobre ele para justificar seus crimes. Você percebe como está atribuindo a ele todos esses atos de agressão? Me condenava toda vez que tinha oportunidade. Em 13 de janeiro de 2013, o pensamento delirante e o ressentimento de Canfield em relação a J.D. Doss o levariam ao seu limite. Canfield se encontraria sozinho com Doss na trailer de um amigo em comum. J.D. Doss não sabia, mas a mente de Canfield estava tomada por pensamentos assassinos. Você estava ouvindo vozes que mandaram você fazer isso? Ou aquela voz era você de verdade? Era a sua voz? Que me mandou matar ele? Sim. No inverno de 2013, Nicholas Canfield estava sem dinheiro e sem teto, possivelmente até psicótico. Ninguém sabia o que fazer com ele, mas todos preferiam evitar o estranho andarilho chamado Gordinho. Parece que muitas pessoas que fizeram parte da sua vida basicamente tinham virado as costas para você. Isso é justo? Isso é verdade? Às vezes. Às vezes. Acredito que sim. O círculo de amigos de Canfield ficou especialmente cauteloso com ele. J.D. Doss tinha se afastado e outro amigo que era dono do trailer tinha proibido Canfield de entrar no local. Então, quando o dono saiu de férias, ele pediu para J.D. Doss cuidar da casa e disse para manter Canfield afastado. Mas em 13 de janeiro de 2013, Canfield apareceu lá mesmo assim. Você entra no trailer onde JD estava cuidando da casa. A casa de um amigo. Você não tinha sido convidado. Como você entrou na casa? A porta foi arrombada a chutes. Você chutou a porta para abrir? Não, a porta já tinha sido arrombada a chutes. Estávamos reformando o trailer. Você diz a gente, mas eu entendi que o dono não queria você lá. Ele era um dos meus verdadeiros amigos. Bem, ele era, mas depois deixou de ser, né? Eu não sei por que ele não seria. Também está registrado que ele não queria você lá. Apenas algumas horas depois, J.D. Doss, quem estava cuidando da casa, chegou para verificar a propriedade e encontrou o invasor se sentindo em casa. Quando ele chegou em casa e viu você lá, J.D. ficou furioso, certo? Ele ficou bravo por causa da maconha. A maconha tinha sumido. Eu tinha fumado talvez 1 grama do que parecia ser maconha. Mas ele também se irritou porque você estava lá comendo toda a comida, segundo o que contou a polícia na época. Quando ele entrou, parecia uma pessoa completamente diferente. Eu simplesmente não existia mais amor. Não restava mais nada entre nós dois. Era, sabe, seguir em frente e acabar logo com isso. Quando ele gritou comigo, eu pensei, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Você não é mais meu amigo. Não.
Ele estava certo. J.D. Dawes estava em recuperação do vício e vinha tentando cortar laços com Canfield. O intenso sentimento de rejeição de Canfield quase explodia no trailer, mas ele aguardaria o momento certo. Por que você simplesmente não foi embora? Porque ele estava no caminho. No caminho do quê? Ele terminou de lavar as roupas. Você jogou alguns videogames. Te deixou preso. Ele acaba adormecendo. Ele foi dormir e eu disse, sabe, aquele filho da puta me dando tapa dentro de casa, me queimei de um jeito mais estranho, né? Nesse momento eu disse... Você ia matá-lo? Eu vou matá-lo. Este é meio que o momento da verdade, certo? Então me conte com o máximo de detalhes que puder. O que exatamente aconteceu naquela noite? Ele adormeceu na minha frente sem motivo algum. Bem, talvez ele estivesse apenas cansado. Parece que você guardava muito rancor contra JD. Virou rancor quando ele dormiu na minha frente. Ele adormece e isso foi o gatilho para você? Esse foi o gatilho. Por quê? Você pode me explicar? Não parece ser uma grande ofensa ou insulto o fato de o homem ter adormecido na casa onde ele tinha permissão para estar e você não. Talvez eu precisasse de alguém para conversar naquele dia. Ou talvez eu precisasse de sexo naquela noite. Ou talvez eu precisasse de uma carona naquela noite. Ou talvez eu só precisasse de um abraço ou de alguém para dizer, sabe, está tudo bem, irmão. Mas por que isso significa mate ele? Porque agora ele me atrapalha. Não, ele não faz nada contra você. Ele está no caminho porque toda vez que consigo um emprego, de alguma forma ele aparece. Ou de alguma forma ele vai ligar para a minha mãe. Ele sabe o número de telefone da minha mãe. Ele sabe o número de telefone da minha irmã. Ele sabe o telefone do meu irmãozinho. Você percebe como está atribuindo a ele todos esses atos de agressão que na verdade não explicam esse crime? Mas é o destino manifesto. Você disse que o assassinato foi destino manifesto? Era para acontecer por um motivo, porque tudo é para acontecer por um motivo. Por que você ficaria tão furioso ou psicótico e o atacaria só porque ele adormeceu? Porque eu simplesmente, sabe, já era hora de ir. Já estava na hora. Já era hora de ir. Pensei que tinha roupas limpas e estava seguro, longe dele. Mas então ele aparece e começa a gritar comigo. Vi ele e pensei, posso pegar a picareta de ponta e acertar sua cabeça. E aí você vai lá atrás e pega a picareta? A picareta de ponta sim, senhor. E o que passa pela sua cabeça nesse momento? Qual é o seu estado de espírito agora? Você está com raiva? Vou imobilizá-lo, roubar o caminhão e fugir correndo. Canfield pode até ter problemas mentais, mas para mim está claro que ele também tem uma mente criminosa e não demonstra nenhum arrependimento. Sou mais cético sobre as vozes na cabeça dele que ele culpou na época. Ele estava dormindo quando você o atacou? Sim, senhor. Indefeso. Eu acertei ele em algum lugar na cabeça e ele disse, e eu acertei ele de novo. Após o grito dele foi uma morte por misericórdia, desculpe. Não é um ato de misericórdia se você não for. Fui eu quem bateu nele em primeiro lugar. Correto. Mas por que colocar mais uma boca para alimentar quando mal temos comida para nós mesmos? O que você quer dizer com isso? Tem alguém ali que precisa ser alimentado por sonda. Ou você tem que morrer. Desculpe, mas a pessoa alimentada por sonda tem que morrer. Isso faz sentido para você? Mais do que qualquer coisa no mundo, irmão. Essa é a voz na sua cabeça que você estava ouvindo naquela noite? Essa é a minha psique em junho. A voz que você ouvia era você? Sou eu. Talvez seja o próprio Deus, ele mesmo, ou ela mesma. Após o assassinato, Canfield já havia golpeado a cabeça da vítima ao menos 6 vezes com uma picareta, mas ainda não havia parado. Eu estava prestes a descobrir o significado cruel do excesso de violência. Em 13 de janeiro de 2013, empunhando uma picareta, Nicholas Canfield matou seu melhor amigo, J.D. Dawes, mas ele ainda não tinha terminado. Ele provavelmente ficou incapacitado após o primeiro golpe. Por que você continuou batendo nele? Eu pensei que poderia ligar para o 911 ou matá-lo, e eu disse, vou simplesmente matá-lo. Então eu terminei com tudo.
Você não deixa o cervo fugir para a floresta e morrer. Você vai atrás dele, quebra a coluna, bate na cabeça e come. Mas Jodé não era um cervo, ele não era uma presa. Ele não ficou lá por muito tempo. Ele era seu melhor amigo. Ele era meu amado melhor amigo. Mas quando ele me deixou, eu o deixei. A força excessiva no assassinato coloca o caso Canfield em uma categoria especial de homicídio. O que os cientistas forenses chamam de overkill quando a própria morte não é suficiente para satisfazer a sede de sangue do assassino. Assassinos que praticam overkill são motivados por um sentimento de rejeição ou rancor, às vezes acompanhada por um estado prolongado de psicose. Para Canfield, isso durou dias. Nos 3 dias seguintes ocorrem os demais golpes. Ele só atingia um corpo já morto. Por quê? Eu não sei, mas de certa forma... Enquanto isso, Canfield ainda estava no trailer e ainda com vontade de matar, e já tinha escolhido sua próxima vítima, outro ex-amigo que veio ver como Jodé estava. Seu amigo contou à polícia que não conseguia falar com Jodé há dias, então foi até o trailer para ver se ele estava bem. Na verdade, eu estava pensando em matar ele por algum motivo, só para conseguir o maior número de corpos possível e simplesmente encher a casa. Canfield o levou ao quarto ensanguentado. Eu mostrei o corpo para ele. Por que você fez isso? Para ver se ele queria cutucar o corpo com um graveto, eu acho. Um amigo saiu correndo de casa, escapando por pouco com vida, e avisou o pai dele que ligou para o 911. Tucker Kenny número 1? Meu filho, ele saiu correndo. Ele desceu e me ligou. Meu filho foi até lá, olhou pela porta do quarto e tinha alguém deitado na cama. Vamos enviar alguém aí, tudo bem? O corpo de J.D. Doss foi encontrado e Canfield foi preso sem incidentes. Quando fui chamado, era aproximadamente 1h32 da manhã. O experiente investigador de homicídios e Texas Ranger Anthony Bradford se preparou para lidar com um lunático furioso, agora sob custódia. Ele se surpreendeu com o assassino de fala mansa. Como você está? Bem, nada mal. Foi a postura despreocupada que realmente se destacou. A naturalidade, quero dizer, ele sabe que acabou de ser encontrado em uma casa com uma pessoa falecida e sabe que foi algemado e levado para a cadeia e mesmo assim era como se ele estivesse lá por uma multa de trânsito. E na verdade... Canfield continuou e confessou o assassinato de modo tão despreocupado que sugeria algo muito sinistro acontecendo. Acho que dei uma pancada na cabeça dele por volta das 2 horas. Fiquei ali batendo nele com uma picareta por um tempo. Só ouvindo ele falar. Lembro de pensar, esse cara realmente ele não bate muito bem da cabeça, sabe? E ele era tão direto, parecia que, sabe, a gente meio que achava engraçado. Especialmente quando Canfield contou que enviou fotos do crime para uma garota de quem gostava, fingindo ser a vítima. Mate a gordinha. Ela disse, não, foi você. Eu falei, fiz sim. Ela perguntou por quê e respondi, ele fumou toda a maconha. Canfield estava se revelando um assassino orgulhoso. Quer dizer, eu meio que me senti mal, mas na verdade não. Quer dizer, eram só ventiladores se movendo. Um assassino meticuloso. Eu o lavei e o coloquei na cama. Com o que você o lavou? Meu kit de higiene, sabonete e água. E um doente e perverso. Eu pensei em esfolá-lo porque ia enfiar o picador de gelo nas costelas dele e pendurá-lo de cabeça para baixo. Isso me deixou enojado. Provavelmente é a descrição mais perturbadora do que um assassino fez a uma vítima após a morte com que já me deparei pessoalmente. E é aqui que a história fica mais sombria, muito mais sombria. Alguns espectadores podem considerar os detalhes fortes demais. Você fez alguma coisa com Stilling antes de colocá-lo na cama? Quero dizer com ele. Dei banho nele. Triplas. Ele fez o quê? Jim. Como você fez isso no livro? Jura mesmo? Você disse que fez mais de uma vez. Usou camisinha nas duas? E então colocou picles na bunda dele e se virou pra ele. De onde você tirou os picles? Da geladeira do amigo, pois ele reclamou que comi. Beleza. Então eu mandei com ele.
Quando perguntei ao Canfield sobre essas revelações chocantes 12 anos depois, ele foi igualmente aberto e direto. O que ocorreu na casa com o corpo durante os 3 dias? Necrofilia. Necrofilia. Certo? É um tipo de fetiche por corpos mortos, geralmente sexual. Na verdade, me surpreende que você identifique isso como necrofilia. Você estava sentindo prazer com tudo isso? Encontrei um monte de pornô e fiquei tipo... Então você estava sentindo prazer sexual com isso. Mas não terminou com agressão sexual ao cadáver. Canfield também admitiu ter mutilado sua vítima e coisas ainda piores. Porque nós também escalpelamos ele. Cortamos o cabelo da cabeça dele. Naquela cozinha, a polícia encontrou partes do couro cabeludo de JD ao lado de 2 lâminas abertas de um canivete suíço que tinha carne dele, certo? Você tinha uma faca elétrica à mão. Você sabe onde eu quero chegar com isso, né? Eu estava pensando em comer isso. Desculpa. Eu estava pensando em comer isso. Na época, ele contou à polícia que tinha um fascínio de longa data pelo canibalismo. Há quanto tempo você vem pensando nisso? Acho que desde que nasci, porque é meio que algo enraizado, sabe? Eu vi isso na TV e tal. Tudo meio Hannibal Lecter, sabe? Tipo aqueles assassinos em série da TV e dos livros de história que comem pessoas, arrastam as pessoas e tal. Até onde foi o canibalismo? Eu me sentei com, a panturrilha dele no meu colo. E eu meio que olhei para aquilo enquanto comia picles e mudei de ideia. Mudou de ideia. Eu só não queria mais saber. O apetite de Canfield por violência e crueldade continuou. Ainda entrincheirado dentro da casa móvel com o corpo de Dawes ao lado dele, ele começou a mandar mensagens para mulheres usando o telefone da vítima, enviando fotos da cena do crime para uma e atraindo outra ao se passar por JD. Você enviou fotos para ela. Por quê? Eu só queria conversar com alguém. O que você pretendia fazer quando usou o telefone dele para tentar atrair aquela mulher? Para transar. Então qual era o seu plano? Não transar feito um desgraçado. De todos os assassinos com quem já conversei, Canfield foi o que demonstrou menos conexão com a humanidade e menos vergonha. Agora, olhando para trás, você tem alguma noção de quão depravados, de quão doentios foram esses atos? Às vezes. Você profanou, você sodomizou. Com um picles também? Eu não estou rindo, estou chorando. Não, você está rindo. Eu não estou rindo, eu estou chorando. Você está rindo. E o que você acha que isso diz sobre você, que você está rindo? Eu não sei. Eu estava mesmo chorando o tempo todo. Canfield está claramente perturbado, mas na época do assassinato não estava claro se ele era legalmente insano. Ele alegou ter ouvido vozes que lhe disseram para matar. Há quanto tempo pensa em matar alguém? Mecanismos e vozes começaram a funcionar na minha cabeça. Mas ele realmente fez isso? Você pode admitir agora que não era alguma voz sem corpo, mas sim você quem estava tomando essas decisões? Você tomou algum medicamento antipsicótico? Quando foi a última vez? Quero dizer, há 6 a 8 meses. Quem prescreveu o antipsicótico? Lembra do médico ou foi quando estava detido? Eu não me lembro, porque comecei a ouvir vozes ou algo assim. 1h30 após o início do interrogatório, o assassino Nicholas Canfield, que parecia sóbrio e lúcido, de repente mencionou ouvir vozes. As engrenagens e as vozes começaram a girar na minha cabeça, porque quando li a Bíblia, escrevi sobre os 3 bodes rudes, como uma história que lemos no ensino médio. Canfield me lembrou muitos assassinos que entrevistei que simulam transtorno mental. O termo que os especialistas usam quando um criminoso inventa uma doença mental grave ou alucinações verbais ou visuais para justificar suas ações e alegar insanidade. Você estava ouvindo vozes na sua cabeça? Não, claro. Você contou à polícia, agora nega, mas disse que as vozes mandaram você fazer isso, certo? Estou dizendo que talvez a voz na sua cabeça fosse, na verdade, você mesmo.
E não é conveniente culpar alguma voz ou o diabo, como as pessoas fazem, ao invés de simplesmente admitir que é você quem está tomando essas decisões? Sim, claro. O que você acha disso? Eu não sei. Quer dizer, talvez eu só precisasse chegar à minha circunferência. Eu precisava encontrar o meu pecador. Você pode admitir agora que não era alguma voz desencarnada, mas sim você quem estava tomando essas decisões. Não. Você não consegue admitir isso. Por que não? Porque eu acredito em Deus. Certo, mas Deus não era a voz, certo? Suas ações neste caso foram tão depravadas e continuaram por tanto tempo que me faz pensar que era você o tempo todo. Você estava ouvindo vozes. Que mandaram você fazer isso? Ou aquela voz era quem você realmente é? Era a sua voz? Que me mandou matar ele. Sim. Na verdade, Isso finalmente soou verdadeiro. Não havia nenhuma voz desencarnada, apenas a própria mente perturbada de Canfield, consumida por sentimentos desprezados e levando-o à violência excessiva. eu estava abandonando. Quero dizer, quando você é expulso do seu ninho, ou você voa ou você cai. E eu continuo. Mas isso não faz sentido, pois ele estava em uma casa onde podia estar e não machucava ninguém. Uau. Só meus sentimentos. Só seus sentimentos. Então, por que ele feriu seus sentimentos e você não conseguiu lidar com isso? Você o matou? Sim, senhor. Às vezes o motivo é, de forma chocante, pura e simplesmente maligno. Canfield assassinou J.D. Doss e profanou seu corpo, enfurecido por um sentimento de rejeição. E aos 37 anos você acha que isso faz sentido? Isso é justificável? Como muitos, nos magoamos e precisamos agir com maturidade. Sabe a origem da palavra berserk? De onde? Berserker. Berserker é? Conecte-se com Craig. Foi isso que aconteceu na sua cabeça? Blitzkrieg? Mas a simulação de Canfield funcionaria no tribunal? Ele poderia usar seus problemas mentais para justificar seus crimes? Meu nome começa com o... Insane. Este é o lugar onde cresci. Nossa comunidade é pequena, unida e todos se conhecem. Para a promotora Nikki Grote, o caso de Nicholas Canfield era pessoal. Não temos assassinatos com frequência no condado de Parker, e isso é uma coisa boa. Mas quando alguém tira uma vida, eu queria ser uma das pessoas que garantisse que a justiça fosse feita. Que alguém respondesse por essa morte. Neste caso em particular, eu olhei o histórico criminal de Canfield e sabia que havia mais nessa história. Essa era uma pessoa que se envolvia continuamente em ações criminosas. Quando ele pegou aquela picareta, em que momento você decidiu que iria acertá-lo na cabeça com ela? Mais ou menos na hora em que ele entrou na casa. Ele já tinha conseguido entrar. Eu vou acertar esse filho da mãe. J.D. foi a única pessoa que você matou. Sim, senhor. Um bando de trapaceiros, 22. Passo por cima de um tatu uma vez. Jason Campos. Mas não foi a primeira pessoa que eu matei. Em 2013, depois de confessar ter assassinado J.D. Doss, Nicholas Canfield esperava ser absolvido por insanidade, mas os promotores não aceitaram isso. Eu sabia que esse cara não era só um louco, sabe? Uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Eu também estava cético. Você acha que é são ou insano? Meu nome começa com o... Insano. Você sabe que não é assim que se soletra insano. Percebi que seu advogado ia alegar insanidade, mas isso nunca aconteceu. Eu não vi a hora de levar isso a julgamento, então talvez a alegação de insanidade viesse à tona. Ok, mas havia muitas evidências de comportamento racional da sua parte, em meio a toda a depravação daqueles 3 dias.
Por exemplo, você parecia sair desse estado de zumbi tempo suficiente para jantar com sua mãe, confessar, se passar por JD e tentar atrair mulheres para algum tipo de armadilha sexual. E quanto ao fato de que, durante todo o tempo na prisão do condado, mal me lembro de algo? Ok, bem, um branco também é uma desculpa muito conveniente que criminosos às vezes usam. Eu não me lembro de nada disso. Já vimos isso no nosso programa. Uau. Mas você não diz que não se lembra desse crime. Lembro mais desse crime do que de qualquer outra coisa. Foi difícil obter respostas diretas de Canfield. Também era difícil discernir se, durante nossa entrevista, ele estava realmente em psicose ou apenas fingindo, simulando. Mas a polícia e os promotores tinham uma prova irrefutável contra ele. Prova de que ele era são perante a lei no momento do crime. Quando você fez aquelas coisas, você estava ciente de que estava fazendo tudo isso e que estava rolando essa merda? Ok. Canfield admitiu à polícia que sabia o que estava fazendo quando matou J.D. Doss e que sabia que aquilo era errado. Pela lei do Texas, ele não podia alegar insanidade. Quando matou J.D., você sabia o que estava fazendo. Quer dizer, eu meio que me senti mal. Mas não de verdade. Quer dizer, nós éramos só amigos. Mas você sabia o que fazia, né? Basicamente. Não existe mais ou menos quando se trata de massacrar alguém. Após a admissão, a promotora Nikki Grote decidiu ir a julgamento e buscar a pena de morte. Ele sabia que era errado e mesmo assim matou seu amigo. E ele fez isso da maneira mais horrível e cruel possível. É realmente pura maldade. Você acha que merece morrer pelo que fez? Não. Não? Eu estava tendo um dia ruim. Um dia ruim. E quanto a assumir a responsabilidade por seu ato assassino? Por fim, ambos chegaram a um acordo. 5 meses após matar seu ex-melhor amigo, Canfield se declarou culpado de homicídio qualificado e aceitou prisão perpétua sem liberdade condicional. Por mais que eu ache que essa pessoa maldosa merecia a pena de morte, existem razões pelas quais lhe foi oferecido um acordo judicial. Ouvimos a família e seus desejos. Eles não queriam enfrentar anos de apelação, como ocorre quando alguém recebe pena de morte no Texas. Apelação após apelação, prolongando tudo. E isso era algo que eles não conseguiam imaginar, dado tudo o que já tinham passado. Canfield também concordou com uma última condição, para encerrar o caso para sempre. Ele nunca poderá recorrer de sua sentença. Você acha que merece sua sentença? Provavelmente. O pai da vítima recusou nosso pedido de entrevista, mas deu permissão à ex-promotora assistente Nikki Grote para falar em nome da família. Já faz 13 anos desde que o vi, e eu bati na porta e vi o rosto dele, e ele sabia quem eu era. E nós sentamos na varanda da casa dele. E sim, eu quero que as pessoas saibam quem foi meu filho. E o mundo merece saber. O mundo merece saber que a justiça foi feita e que Canfield está exatamente onde ele merece estar. Em um certo momento, os pais de J.D. realmente deixaram Canfield morar com eles. Ele trabalhava como eletricista com J.D. e assim eles o estavam ajudando a aprender um ofício. Eles estavam tentando garantir que ele conseguisse administrar o dinheiro dele direitinho porque, sabe, eles queriam ajudar o rapaz. E é justamente isso que torna tudo ainda mais horrível e doloroso para a família, porque, poxa, sabe... Abrimos nossa casa e coração para você, e é assim que nos retribui. Esse é nosso filho. Ele ainda pode falar com a família dele na prisão. Ele ainda pode falar com a mãe dele. A família do JT não tem esse direito. E as últimas lembranças que eles têm são de ligar para ele. Ele para de atender. E a preocupação, onde ele está. E então descobrir os detalhes do que aconteceu. As coisas que Canfield tinha feito com JD são horríveis. E ninguém merece morrer assim. Esse é um cara que foi seu amigo? Desde que eu tinha 18 anos,
Esse é um homem que te levou para a casa da família dele e deixou você morar com eles. Ele passou várias noites na casa da minha família. O pai de JD culpou a si mesmo por confiar em você e por te ajudar. Consegue imaginar como é para ele viver com isso? Tudo por causa... Você ficou tão ofendido na sua mente psicótica porque ele adormeceu. Esse foi o grande crime dele contra você. Ele adormeceu na sua frente. Certo. E por isso você tirou a vida dele, profanou o corpo dele e condenou a família dele a uma vida sem o filho. Você consegue imaginar como eles se sentem? Você consegue? Eu não estou convencido. As palavras finais de Canfield mostram que ele ainda é um homem sem empatia ou até incapaz de fingir tê-la. Você acha que mudou? Você é um homem diferente ou ainda é o mesmo homem capaz das mesmas coisas? Só faria se fosse obrigado, e ainda assim não gostaria. Não tenho certeza se você sabe a diferença entre ter que fazer e querer fazer, porque você não precisava matar JD. E eu não preciso fazer isso de novo, a menos que eu realmente queira. Tentei fazer isso aqui e levei uma ocorrência na primeira vez. Seu histórico aqui dentro é bem violento. Várias agressões contra funcionários. Eu sou apenas uma amiga. O que é isso? Então eles são meus únicos amigos. Eles são seus únicos amigos. Ninguém vai querer ser seu amigo se você tratar seus amigos do jeito que tratou seu melhor amigo. Certo? Bem, posso me apressar com o pequeno botão. Não, obrigado. Tudo bem. Você quase fica eufórico lembrando dos detalhes preciosos. Não, estou falando sobre sorrir, rir, dar risadinhas. Uau! Você sente algum remorso no seu coração? Dizer que eu estou sendo acusado? Sentir que você não está apenas arrependido, mas profundamente envergonhado pelo mal que causou àquela família e àquele homem. Sabe, eu me sinto um cidadão americano exemplar. Você não parece arrependido. Obrigado. Isso não é um elogio. Os amigos e a família de JD o descreveram como um homem de bom coração. Ele era um trabalhador dedicado, terceira geração de eletricistas na família, e tinha muito orgulho e ética no trabalho. E o amigo dele disse que, sabe, você não poderia pedir um amigo melhor. Ele sabia ouvir, ele era alguém que apoiava os outros. J.D. Doss tentou por anos ser amigo de Canfield quando ninguém mais queria. Antes de morrer, ele conseguiu eliminar as más influências da sua vida, inclusive o homem que acabaria tirando-a. Nick Grote e família veem uma tragédia no fato de isso ter acontecido justamente naquele momento. Todo mundo luta com seus próprios demônios. A sobriedade foi uma das coisas com as quais JD lutou no passado. Mas no dia em que JD morreu, seu medalha da sobriedade estava no carro, preso no parasol, para que ele pudesse sempre vê-lo. E aquela pessoa forte, aquela pessoa que estava construindo uma vida melhor para si mesma, que estava fazendo as escolhas certas, essa pessoa morreu naquele dia. Saí do encontro com Canfield atordoado com minha viagem ao lado sombrio e pensando nos homens e mulheres que terão que supervisioná-lo pelo resto da vida para que Canfield não mate novamente.